vamos lá. O que acontece nesse caso aqui, ó? Então, a gente tem uma paciente nessa situação aqui. Para que se a gente fosse procurar detalhes, talvez, que a gente vai perceber a ânsia que ela teve para poder melhorar. Por quê? Numa vista rápida parece que está tudo ok, só que ela se incomodava muito com essa pequena diferença que já existia aqui nessa região anterior. Quando a gente foi então avaliar um pouco melhor tudo que ela já tinha passado e até um relato histórico do que tudo ela já passou para poder resolver, ela veio comentando então que já havia feito a realização do tratamento de canal na região desses dentes da frente, já tinha feito alguns tipos de tratamento e hoje então ela estava nesse seguinte resultado. Esse dente aqui seria o incisivo lateral e este mesmo dente aqui, o incisivo central, são duas coroas de porcelana, onde houve todo um desgaste do dente e ela também realizou eles em etapas diferentes do seu tratamento. Então ela fez primeiro um, depois fez o outro. E na frente ainda, esse dente dela, então, já também tinha sido feito outros procedimentos, ela já teve problemas de cárie, talvez esse dente, e o que aconteceu? Foram feitos então ali reparações, ou então foi feita então uma faceta de resina. Como esses dois materiais são tão diferentes, na hora que a gente avalia melhor, percebe então que a cor nunca fica igual, o brilho não é o mesmo e ainda mais o que incomodava ela, essa diferença que existia de altura. Então, o que acontece aqui, ó? Para focar bem, essa foto mostra mais ainda a diferença que a gente tem, como eu anotei aqui embaixo, do brilho. Então, o que acontece? Se a gente vê aqui essa foto de perfil, na foto com o flash, a gente percebe que tem um brilho, um reflexo aqui. E nesse dente incisivo central não aparece. Então, o que acontece? Quando a pessoa tira uma foto com os amigos e assim, isso sempre vai dar um destaque diferente porque tem um brilho diferente. Então, o que a gente fez aqui para poder corrigir isso aqui? Partiu de novo para uma parte que envolve o enceramento, para que a gente possa já nessa etapa do tratamento mostrar para o paciente como vai ficar. Lembrando tudo que a Morgana já comentou, a gente busca nesse enceramento mostrar para o paciente tamanho, formato, coisas que são características que vão perceber uma diferença. Então, isso o que acontece? Para a gente ver que não é só um caso, como eu comentei, aleatório, né? A gente tem isso como regra. Então, às vezes é isso que faz a gente ter uma satisfação tão grande com o final do tratamento. Eu acho que é esse planejamento reverso, né? A gente vê, antes de terminar, a gente já vê o que a gente está buscando, que tamanho de dente, que formato. O paciente já vê também isso, aprova, e a partir disso é que a gente vai começar a mexer na boca, né? E outro detalhe, lembrando do caso que você tinha apresentado anteriormente, eram 4 dentes, aqui são 3. Se fossem mais, todos eles a gente vai envolver da mesma forma, tá? Então, o que a gente fez aqui? Daquele enceramento que a gente apresentou para vocês, a gente consegue confeccionar o provisório. De novo, esse provisório não é levado em consideração a cor, mas muito mais o formato. E olha só então como é que estava por baixo disso aqui. Aqui então é nítido de uma odontologia mais antiga, a gente percebe que nesses 2 dentes, então onde foram feitos preparos que ela já tinha dos tratamentos anteriores, assim era a base. Para quem vê talvez em casa, imagina, nossa, mas esse dente talvez tem que ser extraído, está comprometido. Não, a gente talvez só teria a vontade de poder trocar esses pinos que estão aqui dentro, que são pinos metálicos, hoje por um material que é mais estético, mas assim há um risco muito grande na hora da tentativa de remover esse pino. Então, a preferência de que fique, a gente vai ajustar, vai preparar, vai fazer um preparo melhor. Em alguns casos, né? Em alguns casos a gente até consegue removê-los para fazer a fibra de vidro. Mas antigamente também eles tinham por hábito fazer um preparo muito grande desse conduto e sacrificavam muito a raiz por dentro. Então, nesses casos, fica perigoso tentar remover esse núcleo por fraturar essa pequena camada de raiz. Esse né? mesmo é o principal risco dessa raiz. Então, qual que é esse risco? A raiz fraturar. E a partir do momento que a raiz está fraturada, a gente não tem mais o que fazer, tem que ser extraída, tá? Então, para poder mascarar isso aqui, o que a gente acaba fazendo hoje? Que tipo de artifício a gente tem hoje, tá? Esses copings, então, acabam mascarando aquele fundo. Para o laboratório, acaba sendo então mais fácil para poder aplicar a porcelana, porque ao invés de ter aquele fundo escuro que fica opaco e mancha de uma certa forma a porcelana, então a gente faz um revestimento, que é um revestimento estético, é um coping aqui de IMEX, que é um material extremamente novo, bem indicado para esse caso, para que mascare. Ao lado, como ainda tem
dente dela mesmo, a gente não tem por que fazer dessa forma um coping, que seria uma peça que como se fosse envolver aquela região para depois o laboratório poder fazer a aplicação da cerâmica. Então aqui é para mostrar para vocês o começo aqui e aqui então com essas peças sendo provadas. De novo, feito a seleção da cor, novamente com aquele mesmo formato de escala, com aquela seleção que a gente vai avaliar os seus dentes vizinhos, os inferiores, para checar mesmo que se está de acordo. E depois então a gente tem o seguinte, novamente só para frisar um negócio sobre a escala, cores diferentes, a cor B1 com a cor A1, a gente manda essas fotos para o laboratório, seleciona no consultório para ver que ele ainda vai poder fazer uma montagem das duas cores sobre tons, para que a gente, ou para afirmar que a gente não tem um dente sempre da mesma cor, próxima à gengiva ou até a linha dela mais baixa, sempre da mesma cor, tá? Então aqui o que a gente chega? No começo do tratamento, ela chega no consultório dessa forma e aqui assim a gente já tem então o caso concluído. Brilho, tamanho, que a princípio para ela o que mais incomodava ainda mesmo era com relação ao tamanho, a gente consegue regularizar, consegue deixar um dente que aqui a gente acabou nem mexendo no caso dela, deixando os dois que são dentes com seu mesmo formato idênticos e aí assim a gente compensa nessa região anterior, tá? Então esse resultado a gente consegue concluir esse tipo de tratamento. Para você ver como cada vez mais as pessoas às vezes estão buscando qualidade de vida, estão buscando às vezes um pequeno detalhe, né? Então às vezes a gente mostra aqui grandes casos e às vezes a gente mostra um único detalhe que está incomodando uma paciente jovem, né? E que ela queria melhorar e que hoje a gente pode devolver isso para ela, a gente pode dar uma naturalidade muito melhor ao trabalho e deixar um sorriso muito mais natural, muito mais harmônico, né? Não são só aqueles casos que causam de uma certa forma um impacto, mas casos assim simples, para ela era o que era o mais importante.